Olá, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Hoje eu tô aqui com a Maria Riscala e com o Thiago Cardoso. Sejam bem-vindos e, por favor, se apresentem aqui pra gente. Muito obrigada. Bom, eu sou a Maria, sou CEO da Kaya Mind. A gente trabalha com inteligência de mercado. Eu sou formada em relações internacionais, mas sou uma apaixonada por cannabis, aí vai fazer 10 anos, mais ou menos. E no ano passado, eu me reencontrei com o Thiago aí no mercado profissional e a gente decidiu abrir a primeira empresa disso na América Latina. Oi, é um prazer estar aqui, pessoal. Meu nome é Thiago Cardoso, eu sou chefe de inteligência lá na Kaya Mind. Conforme a Má falou, né, a gente criou aí essa empresa no ano passado para conseguir munir o mercado que estava com uma demanda muito grande e sem nenhuma oferta, né, para esse tipo de serviço de informação, né? Então a gente entrou aí nesse meio para tentar ser esse provedor aí da América Latina. Bom, e caso vocês ainda não tenham percebido, hoje o nosso tema é cannabis, né? É um tema polêmico, muitas questões polêmicas, principalmente aqui no Brasil. E aí eu trouxe algumas notícias para a gente repercutir. É óbvio que assim, a gente vai falar um pouquinho de coisas que estão acontecendo relacionadas a esse tema, né? Tanto em assuntos cotidianos nossos, quanto em novidades, tipo o tema do momento, Olimpíadas. Então, a gente tem a primeira notícia aqui. O CBD, né, foi liberado no antidoping das Olimpíadas e das Paralimpíadas. E aí, vamos lá. Primeiro, por favor, vocês como especialistas, expliquem para quem não sabe o que é CBD e para que serve. Tá. Bom, o CBD é o canabidiol. Ele é um dos canabinoides que está presente na cannabis. Então, a cannabis, ela vem da planta cannabis sativa, que é a espécie biológica, e delas derivam diversas subespécies. Todas as subespécies da cannabis contêm canabinoides, em mais alto ou menos potência. O CBD, ele é muito potente dentro do cânhamo, que é uma das subespécies, e ele é um fitoterápico, digamos, ele é uma substância que ajuda a regular a homeostase do corpo. A homeostase é o nosso processo de equilíbrio. Então, o que ele faz mesmo é tentar voltar o nosso corpo para o equilíbrio, seja no momento de muita ansiedade, seja durante uma crise de epilepsia, por exemplo. E é importante também mencionar, né, que o CBD ele é o ator principal aí, ele é o canabinoide que tem mais atenção e ele é mais aceito na sociedade, né? Mas é sempre importante falar que a cannabis ela contém inúmeros canabinoides, inúmeras substâncias, e cada uma é responsável por um tipo de ação no corpo e a depender do corpo, né? Então, e todas elas juntas funcionam muito melhor do que simplesmente o CBD isolado, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia de que hoje o CBD é a substância mais famosa por conta disso, a mais explorada cientificamente, a mais estudada e a mais difundida, né? Mas existem aí dezenas de outros canabinoides, cada um tendo uma atuação diferente no corpo, e conforme os estudos eles vão se estendendo, né? Eles vão ampliando a gama para esses outros canabinoides também, novas possibilidades e novos efeitos, novas combinações são feitas em remédios para a demanda de uma ou outra doença, né? Então, uma doença que trata da dor crônica é muito diferente de uma pessoa que vai tomar o óleo para fazer um tratamento paliativo de câncer, por exemplo, né? Então, vamos só voltar um passo aí no que vocês estão falando, porque eu acho que não é óbvio para quem não conhece tão bem o que dá para você tratar com CBD e outros canabinoides, por exemplo. Vocês conseguem dar alguns exemplos, assim? Claro. Bom, nós temos, então, muitas e muitas doenças, né? Então, a gente consegue tratar de dores crônicas, conforme eu falei. Nós conseguimos, no tratamento para o câncer, diminuir enjoos, aumentar o apetite da pessoa que está passando por uma quimioterapia. Nós conseguimos pensar em depressão, em ansiedade, em problemas para dormir, em esclerose múltipla. Então, é uma gama tão ampla de remédios, né? De doenças. E por que disso, né? O próprio Siddhartha Ribeiro, neurocientista, ele fala isso. A cannabis ela tá no centro de uma encruzilhada do sistema canabinoide do cérebro, né? Então, também, para contextualizar, todo ser humano produz dentro do cérebro
tem dentro do cérebro o sistema endocannabinoide, que é um sistema que, ele, conforme a Emma falou, ele promove a simbiose do corpo, né, a estabilidade do corpo e do que a gente sente, conforme como que a gente está estabilizado. E aí, a partir disso, então, como é uma encruzilhada, e o sistema canabinoide é justamente isso, e quando você tem aí esses canabinoides que ativam essa encruzilhada, você consegue direcioná-los para a finalidade que você quer, a depender do nível da porcentagem de THC, ou de CBD, ou de CBN, né? Todos esses canabinoides aí presentes, e aí consegue ser mais assertivo de acordo com a doença que requer determinado canabinoide ou não, né? Então, eu acho que também vale dar uma explicada, né? CBD, como vocês disseram, é uma das substâncias que você consegue tirar da cannabis. E aí, eu acho que aquela dúvida, principalmente para minha tia do interior, que não sabe nada sobre isso, pessoas menos informadas, necessariamente quando você toma CBD, via um medicamento já aprovado que alguns países têm, ou via óleos essenciais, etc., você fica doidão quando você toma CBD? Não, o CBD não é intoxicante. Ele é psicoativo, porque todos eles têm sim alguma influência no nosso cérebro. Mas isso não te tira do seu centro, não muda a sua percepção da realidade. Ele não é intoxicante. Então, o efeito que a gente conhece como chapado, ele vem muito do THC e de outros canabinoides que são pouco estudados ainda. Então, o THCA e alguns outros. Mas o CBD mesmo, então, se tomar um óleo que é rico em CBD, não tem a menor chance de ter nenhum processo de intoxicação, nada similar com fumar maconha. Então, quando você trata teu filho que tem algum problema específico que se recomenda tratamento com CBD, você não tá fazendo nada errado, né? Não. Mesmo? Por favor. Não, desculpa. Mesmo se você usar um óleo que a gente chama de full spectrum, então é um óleo que tem o THC, tem o THCA, tudo é uma questão de balanço. Um pouquinho de THC ajuda no tratamento. E não chapa, né? Não intoxica a criança. Eu não imagino nenhum nenhum médico que vai recomendar o fumo da substância para tratar uma condição médica infantil. Então, o óleo ele é super seguro. E aí, no contexto dessa questão toda do CBD especificamente, não foi o THC, foi o CBD só, que foi liberado no antidoping, pelo COI, Comitê Olímpico Internacional. O que vocês acham que isso representa, né? Porque hoje é um tema muito controvertido, principalmente aqui no Brasil, a questão da liberação de cannabis para uso médico. O que vocês acham que isso representa para a indústria como um todo e para os entusiastas de CBD e canabinoides para o tratamento de doenças? Bom, eu acho que primeiro, é até engraçado que nós estávamos fazendo uma entrevista, né, com o Bob Burnquist, que é um skatista aí, campeão de dezenas de X Games, e ele faz esse uso, né, ele tem uma empresa justamente sobre isso, o uso de CBD para atletas de alta performance, né, e aí a visão que também ele trouxe é justamente essa, de que ele já quebrou todos os ossos do corpo, ele bate, imagina, um skatista desse nível. Não, mas ele é insano, ele né? É insano. Ele é mega rampa. Exato, o cara é outro nível no profissional dele, mas quando a gente tá falando de Olimpíada, são só profissionais deste Insanos, nível, só profissional insano. Então, e é o que ele fala, cara, se toda vez que eu tiver uma dor, que eu tiver uma batida, se eu precisar de um tratamento, eu for recorrer à morfina, eu for recorrer aos medicamentos tradicionais, né, os opioides que existem, inclusive em epidemia nos Estados Unidos, né, em prescrição, se eu for recorrer a eles todas as vezes, eu, me vicio. Então eu tive que, ele desmamou de uma substância que eu não lembro o nome também, mas um opioide, justamente trocando isso para o CBD, né? Então, é uma substância que causa muito menos efeitos colaterais, muito menos danos ao dia a dia das pessoas, né? Então, você não fica quimicamente viciado, você tem uma série de recorrências, você tem um efeito muito mais
leve e muito mais contínua, então isso não te incapacita, né? Como você pega alguns remédios, sei lá, tarja preta, algumas coisas assim, que te deixam dopados, né? Não te deixam... Você não pode dirigir, né? Operar maquinário pesado e uma série de coisas. E você consegue introduzir isso no dia a dia do seu esporte como algo benéfico, como algo que te recompõe. E aí, quando você pensa justamente em Olimpíadas, onde a diferença do primeiro para o terceiro colocado é 0,01 segundos, e você consegue ter uma substância que te dá todo esse... traz todo esse bem-estar e te reequilibra internamente, né? E você consegue, assim, ter treinos mais longos, se recuperar de uma forma mais efetiva, você acaba, num nível extremo, tendo totalmente diferença, né? E aí é o porquê grande parte desses atletas e desses... né? Quando a gente até sai um pouco de Olimpíadas, vai para NBA e vai para umas grandes ligas que já estão permitindo esse uso, justamente porque isso acaba... O que existe hoje é mais danoso do que um tratamento a longo prazo de todos esses atletas com CBD que vão conseguir atingir um nível maior, e não um nível maior porque eles estão dopados, mas um nível maior porque o corpo deles está se sentindo melhor, eles estão com uma recuperação maior e eles conseguem chegar a um nível mais alto aí do seu esporte, da sua performance. Estão mais equilibrados, né? Acho que é essa a palavra, dentro do que vocês falaram. E é engraçado, assim, o Bob Burnquist, para quem não conhece, é um super representante que a gente tem no skate. O cara é absolutamente fenomenal, né? E dentro do assunto Olimpíadas ainda, os dois novos esportes, que são o surf e o skate, colocaram o Brasil numa posição de super destaque, né? Eu estava assistindo a final do skate masculino, dos pipes lá, como que é o nome? Parque, isso. E, enfim, a gente classificou 3 brasileiros entre os 8 melhores do mundo. Então é um negócio, assim, surreal. E o engraçado é que são esportes que há muito tempo existem, né? A gente já ocupava posições de destaque antes. E eles sofriam uma certa discriminação, vamos dizer assim. Demorou muito tempo para virar, de fato, um esporte olímpico por conta de uma série de questões e principalmente o estigma relacionado a tudo isso. Guardem essa informação. Tem mais uma questão aí, que aí eu já vou amarrar, eu prometo para vocês que eu já vou amarrar com o tema. Hoje tem uma notícia circulando aí que 7 a cada 10 brasileiros gasta mais do que ganha. Então, assim, sobre coisas novas, né, que tem estigma, e sobre o tempo que leva, etc., e sobre o Brasil conseguir se destacar nessas coisas novas, disruptivas, etc., como skate, como o surf, o que vocês acham que aconteceria com o Brasil e qual o impacto que vocês acham que poderia ter na vida dos brasileiros em geral, caso o Brasil finalmente seguisse a tendência mundial e começasse a ter uma certa liberação, pelo menos para uso medicinal de cannabis? Bom, eu acho que a primeira coisa a liberação existe, mas ela é restrita a uma sociedade pequena. Porque a verdade é que hoje você pode importar óleo de cannabis para fazer um tratamento médico. Mas existe toda uma burocracia surreal para fazer isso, né? É caríssimo. Então tá restrito. Não é uma burocracia tão surreal hoje em dia também. Mas mesmo assim, você ainda tem que passar por um médico, você não entra na farmácia e compra. Vamos lá, em números, caríssimo quanto? Hoje eu vi um remédio à venda na Drogaria São Paulo, com base em CBD, por R$2.500 uma caixinha, é isso? Nas farmácias brasileiras, que a gente saiba, o remédio que tem mais barato custa R$250, mas ele não tem quase nada de concentração. Então, é como se você estivesse comprando um remédio por dia, um a cada 2 dias. Então, essa conta no fim do mês fica bem entendi. cara. É a cápsula que custa. Isso. Entendi. Na verdade, não é bem. É uma solução da indústria farmacêutica para tentar oferecer alguma coisa mais barata, mas que ainda não atende. Então, a questão tá liberado. Só que tá liberado por uma parcela muito pequena. Então, acho que o principal impacto é trazer isso para a vida de 200 milhões de pessoas. Que o Brasil não é a classe média e alta de São Paulo, que é hoje quem faz o uso
do tratamento à base de cannabis, sendo bem sincera. Então, acho que o principal impacto aí é realmente ver brasileiros, pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas que têm acesso ou não, tendo acesso a esse medicamento. E, principalmente, parar de exportar dinheiro, né? Trazer ele para dentro. Porque hoje tem um gasto que tá indo para fora. Então, mesmo o remédio que você viu na Droga Raia, todo o extrato dele vem da Califórnia, ou do Canadá, ou de algum país. Então, a parte mais rica da cadeia, a gente está deixando para países que, vamos ser sinceros, não precisam desse dinheirinho extra no Brasil, né? Podia estar aqui, principalmente num país tão produtivo, que tem tanta terra ociosa, e que plantar cannabis... Era esse o ponto que eu ia tocar, na verdade. Tem não sou especialista no tema, longe disso, mas já ouvi de muita gente que o Brasil tem condições de clima e solo ideais para fazer o cultivo de cannabis, né? E que o espaço que você hoje ocupa com plantio de soja, por exemplo, se você ocupasse com plantio de cannabis, renderia assim... Eu posso estar errada nas cifras, mas é na casa de milhares de vezes mais o que rende o plantio de soja. É isso mesmo? Sim, depende muito. Então, vamos lá. Como a cannabis e o cânhamo, né? Elas são plantas com muitas finalidades. Esse rendimento e esse valor agregado por hectare plantado, por exemplo, ele depende muito da finalidade do plantio. E quais que são as finalidades, então? Vamos lá, peguei o uso médico porque é o mais falado, Sim, mais alardeado por aí, mas para que mais serve? Então, você pode, por exemplo, plantar cânhamo para extrair fibra e biomassa para munir a indústria, por exemplo, né? Então, para tanto munir a indústria têxtil, quanto a indústria de cosméticos, quanto a indústria de... cosméticos, na verdade, seria óleo de CBD, óleo à base de CBD e cannabis, né? Mas, enfim, é concreto, então você tem um concreto à base de hemp, de cânhamo, né? Então você... Eu já tive um tênis Um tênis, perfeito. Eu lembro aquele Adidas Hemp, eu tive Exatamente. quando eu era adolescente. Isso, exatamente. E os meus pais ficavam desesperados, assim, com medo de que alguém fosse fumar o tênis. Enfim. Faz muito tempo isso, gente. Não, assim, mas eu não sou velha ainda, mas assim, eu sou uma jovem mãe já, né? Então, adolescente fez o quê? Uns 20 anos aí, ou mais. Não, mas perfeito. E é isso. Então, passando por isolante térmico, é uma planta que, na verdade, é tudo, né? Então, ela vai substituir parte de muitos mercados. Linho, juta, algodão, enfim, muitos mercados. Ela não vai substituí-los, mas ela vai pegar parcela de inúmeros mercados justamente pelo grande espectro de finalidades que ela tem. E aí, pro produtor, por exemplo, isso vai depender muito, né? Então, se você, por exemplo, está plantando cânhamo, plantando cannabis, com a finalidade de extrair o óleo de CBD, você tem um rendimento muito menor por hectare, né? Por quê? Porque você precisa plantar mudas já feminizadas, elas precisam ser espaçadas entre elas para você ter espaço para penetrar o sol e ganhar na produção de flor. Enfim, ao contrário de que se você estiver plantando para biomassa, que você tem que plantar elas todas juntas, você tem que... Para quê? Para elas crescerem e, né, para lutarem para pegarem sol, e aí, portanto, você tem uma biomassa maior, né, para fazer esse plantio. Você pode plantar, né, em terrenos que não são planos, né? Então, você tem essa possibilidade, e aí cada dessas finalidades... Você tem um tipo de rendimento por hectare, você tem um tipo de valor agregado pela matéria-prima final, né? Porque dependendo da matéria-prima, você tem uma série de beneficiamentos que precisam ter nela. Então, assim, as finalidades são inúmeras, são, conforme a gente falou, passando de isolantes a concreto, a remédios, a cosméticos, a roupas, a tênis, né? Então, são inúmeros, a depender de quem que esse produtor está munindo. Entendi. Mas a parte triste, porém é verdade, né, que a gente tem que lidar é que
me corrijam se eu estiver errada, mas foi nos anos 20 que proibiram pelo mundo inteiro a produção de plantas, saíram queimando e Perfeito. etc e tal. Agora, se há uma planta que ela é tão útil para tanta coisa que hoje em dia a gente não tem, assim, tem coisas por detrás dessa da manutenção dessa proibição. E a gente pode falar disso daqui a pouco, mas lá no começo, quando proibiram, vocês sabem por que proibiram? Por que isso foi criminalizado? Porque nos 1800 e pouco não era, né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a primeira proibição foi feita para que pessoas escravizadas não pudessem fumar maconha. Uma das primeiras proibições do mundo é do estado do Rio de Janeiro, voltada para a população escravizada. Então, na verdade, a história do Brasil com a cannabis é extremamente preconceituosa e racista. No mundo, foi a guerra às drogas. Foi a famosa lei seca, que não deu certo, porque cá estamos. Ainda bem que não deu certo. Sendo bem sincera. E, na verdade, no resto do mundo, foi uma guerra muito voltada pelo lobby. Então, é isso que você é exatamente o que você está falando. Era uma criação de costumes. Era um momento onde o mundo estava tentando entender o que era costume, o que era certo ou errado, e aí tinha um presidente, né? Então, no caso dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, que era o grande entusiasta de proibir mercados, porque proibir mercados nos purifica, nos deixa mais... Enfim, eu nem gosto de repercutir esse tipo de discurso. Bom, eu sou especialista em criptomoedas, então, assim, imagina o quanto que eu adoro Estado dizendo que você pode ou não pode, deve ou não deve fazer alguma coisa, né? É um pouco por aí, e na verdade o cânhamo, porque a cannabis, assim, a cannabis ela vem sendo desenvolvida. Então a cannabis que existia na época aí dos nossos pais ou dos nossos avós, e eu sempre converso com a minha avó sobre isso, não era a cannabis que existe hoje. Então as pessoas foram aperfeiçoando, realmente a potência que tem hoje não tinha anos atrás. Mas o grande sucesso dessa história sempre foi o cânhamo. Porque é uma planta incrível. Você faz pomada para psoríase, você faz anti-aging para pele e você faz a mesma caravela que chegou no Brasil e o mesmo papel no qual está assinada a Constituição dos Estados Unidos. Era tudo de cânhamo? É tudo uma coisa só. Era tudo feito de cânhamo? A Constituição dos Estados Unidos está escrita em cânhamo. Ah, mentira. É sério isso? É sério. É esse mesmo país maravilhoso que proibiu o mundo afora. Isso. Que legal, que bacana. Então, né? Sempre eles, né? O que a gente vai falar? Bom, e aí o ponto todo, acho que como você já mencionou, é liberado em alguns casos super restritos e só quem tem acesso é gente muito, muito, muito rica. Os investimentos também. Então, quando a gente está falando de investir em ter acesso, né, exposição a empresas de cannabis ou fundos que investem em cannabis, etc., a grande parte dos investimentos disponíveis hoje aqui no Brasil, eles são para investidores qualificados. E para quem não sabe o que é investidor qualificado, quem tem mais de R$1 milhão investidos no mercado de renda variável, né? Então, aparentemente, a CVM está estudando mudar essa regra para alguns tipos de investimento, o que eventualmente beneficiaria e poderia possibilitar muito mais gente investir e ter exposição ao mercado de cannabis. O que vocês acham disso? E, assim, vocês acham que esse tipo de flexibilização por parte da CVM poderia trazer, de fato, mais capital e mais awareness e mais, enfim, fazer pessoas terem mais interesse por esse assunto? O que vocês acham? Sem dúvida. E eu vou até um passo além. Isso seria muito importante para a construção e para o fomento da pressão social para essas coisas começarem a andar de maneira mais veloz e cada vez mais fundos surgirem, cada vez mais empresas surgirem, né, e irem crescendo. Então, sim, eu acho que, para começar, até saindo um pouco da cannabis, para mim, todo movimento que democratize o acesso a mais pessoas, enfim, qualquer que seja a opção delas, é benéfico, né? Então,
Não obstante, isso é muito com a cannabis e principalmente levando em consideração a maturidade cultural que a gente tem, né? Porque uma coisa é quando um parente seu fala, não, a cannabis ela é do mal, né? A maconha, ela é demonizada. Outra coisa é quando ele vê que ele pode ganhar dinheiro com isso. Que, na verdade... Eu sou de cripto. Eu sei muito bem disso. Então, eu tô pregando para convertido aqui, mas eu acho que é por aí, né? Porque aí, quando você efetivamente fala, opa, não, calma, eu consigo investir nisso de uma maneira séria, onde isso tá... Regulada, né? Regulada. O bonito é o regulado. O pessoal gosta do regulado, do papel Perfeito. passado, carimbo. Né? Se tivesse aqueles carimbinhos, sabe? Que você derruba a cera e põe um Isso é negocinho oficial, em cima, assim. Nossa, eu acho que ia ser um sucesso. Vai no imposto de renda. Declarar... Nossa, nem me fala. Fala sério. Declarar no imposto de renda. E aí uns dados aqui sobre o mercado de cannabis que eu trouxe pra gente. Taxa anual média de crescimento do mercado, 17%. Aí também, se vocês tiverem algo para acrescentar, fiquem à vontade. Vendas globais em 2020 na casa dos 21,3 bilhões de dólares. Estimativa para 2026 que alcance 55,9 bilhões de dólares, ou seja, mais do que dobre, né? A gente tem algumas iniciativas aqui no Brasil, por exemplo, o BTG acabou de lançar um fundo que está acessível, esse fundo sim está acessível para mais gente. Não é um fundo com uma exposição tão, como eu posso dizer, tão roots, né? Tem fundos melhores, tem exposições melhores, mas enfim, esse daí você pode investir a partir de R$100. E é isso mesmo, é um mercado em franca ascensão, assim, skyrocketing. O que vocês acham, aliás? O que vai se valorizar mais? O mercado de cannabis ou o mercado de cripto? Nossa, que pergunta difícil. Não tá pronta pra essa pergunta. E as criptos de cannabis? Então, as criptos de cannabis eu tenho lá minhas dúvidas, porque o que surgiu até hoje, tem uma que chama Potcoin. Tem, uma das mais famosas, eu acho. Então, tem algumas que elas surgiram assim, algumas tentando financiar projetos relacionados a cannabis, e aí o token, que é a moeda digital, ela não representa muita coisa, ela representa que você foi um doador, praticamente, para aquele projeto. Tem algumas outras que estão tentando tokenizar cannabis. E aí, é sério. O teu token corresponde à produção de, sei lá... Eu vou falar números absurdos aqui. 1 quilo de cannabis. Talvez não seja tudo isso, tá? Mas como todo o processo de tokenização de criptos, isso é muito complicado, né? Porque você ainda tem muita dificuldade no mundo cripto por um problema tecnológico. Isso tudo está sendo criado ainda. De você conseguir aferir e dizer, ok, esse teu token realmente representa este 1 quilo de cannabis que foi vendida pelo produtor da Califórnia, etc e tal. Um lastro confiável, né? Um lastro confiável. Você tem um problema disso com cannabis, você tem um problema disso com soja, com arroz, com qualquer outra coisa que você tem que tokenizar, né? Mas, volta a pergunta ainda. O que vocês acham que vai valorizar mais nos próximos, deixa eu ver, 4 anos? Tem que escolher só um. No Brasil ou no mundo? Nos dois. Olha, eu acho que assim... Eu honestamente acho a cannabis muito mais apelativa para a sociedade e, portanto, com um potencial de consumo e mais do que o consumo, né? Todo o dinheiro gerado por comunicação, gerado por marketing, e aí tem que ver certinho como que esse marketing é feito, né? Porque em muitos locais tem um ele não é marketing feito. meio negativo também, né? Às vezes. Isso é um problema. Esse é um Em problema. cripto também, porque, vamos lá, são 2 mercados muito parecidos. Vamos comparar, então, em termos de marketing. Quando a gente está falando de cripto, né, eu já mencionei isso várias vezes. Os meus pais, eu tenho cripto desde 2012. Os meus pais achavam que, eles tinham certeza absoluta que eu ia ser presa. Porque tudo que saía na mídia de cripto tinha a ver com Silk Road, tinha a ver com pirâmide financeira, tinha a ver com todo tipo de atividade ilegal, sequestro relâmpago, Meu Deus. né?
Tudo. Então, fulano foi sequestrado, pediram resgate em Bitcoin. Helena, você viu isso? Ok. Eu acredito que vocês tenham passado por algo. Como que foi com as famílias de vocês? Eu falei pra vocês guardarem a resposta, agora vocês podem falar. Bom, eu comecei a trabalhar com cannabis em 2015. Então, assim, foi um processo na minha família. Mas eu tenho uma sorte. Eu tenho uma irmã com uma deficiência intelectual. E o meu amor por cannabis surgiu no dia que eu descobri que talvez minha irmã não precisasse tomar Ritalina e antidepressivo. Minha irmã, menor de idade. Que na época ela poderia tomar óleo de cannabis. E que o óleo de cannabis talvez fizesse melhor e com muito menos efeito colateral para uma criança que na época tinha, a gente está falando de 6 anos atrás, 13 anos. Então meu amor surgiu na Espanha. E aí meus pais, eles... É engraçado, né? Mas infelizmente quando a gente tem alguma coisa que pega no coração, é mais fácil. Ou no coração ou no bolso. No caso da minha família, foi no coração. Porque minha família tem muito médico. E eu sou uma pessoa que gosta muito de argumentar, gosta muito de debater. Então eu imprimi um monte de estudo acadêmico e eu provei por A mais B. E até se desprovar o que eu tinha para provar, ia rolar um estudo. Então, foi um processo difícil. Mas... Então, basicamente assim, a reunião de Natal da tua família era Maria ali falando, tio, teu tio é médico, por exemplo? Então, tio, você sabia? Você sabia que existe um sistema endocannabinoide que a faculdade de medicina da UFRJ falhou em te ensinar sobre um sistema? Mas tô aqui, eu, uma jovem de 20 e poucos anos, te ensinando. E ele olhando pra mim, menina, você é formada no quê mesmo? Porque que livro é esse de biologia que você tá me trazendo? E eu, não, mas eu estudei o hormônio que gera. E ele, nossa, você sabe o que é um hormônio? E eu, fui estudar pra te provar que isso aqui tá certo. Então, eu brinco assim que foi tranquilo pra mim. Mas a grande virada é o dia que minha avó, que tem Parkinson, começou a tomar óleo de cannabis por causa da Fátima Bernardes. Minha avó não era contra, mas não era a favor. Até o dia que a Fátima, no encontro, falou pra ela que podia. A Fátima falou, tá falado, entendeu? Você a Maria não, mas a Fátima sim. Então, pra mim, foi um pouco mais tranquilo. Eu sei que na família do Thiago foi um pouco diferente. Eu acho que assim, e até ligando com o que você falou dessa propaganda e desse marketing negativo, né? Quanto mais pesquisas, quanto mais debate, quanto mais isso se alastra pelo mundo, mais o marketing negativo se fica restrito a um preconceito, né? Então, menos argumentos o lado contrário tem. E veja, não estou falando que não tem argumentos. Existem sim alguns argumentos válidos de serem pontuados e serem levados em consideração na construção de uma política pública, por exemplo, que leve a regulamentação da cannabis em consideração. Existem sim muitos pontos contrários que precisam ser levados em consideração, porque senão podem ser pontos de quebra numa sociedade. Mas, contudo, entretanto... Sua família, voltemos. Minha família, voltemos. Família. Então, por que eu dei todo esse contexto? Porque na minha família, na verdade, foi aquele primeiro choque, né? Então, isso tá te levando para outras drogas, né? Isso tá te deixando XYZ, então, tipo, hoje é cannabis, amanhã vai ser... aquela história de, é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas, é isso? Isso, exatamente. E aí, o que eu fiz, né? Tipo, esses argumentos eram muito claros para mim, que eram, tipo, muito falácios, né? Uma falácia muito grande, porque na geladeira tinha uma prateleira cheia de cerveja. E o álcool, comprovadamente em listas da OMS, é muito mais danoso para a sociedade. Vou esconder o meu. Eu tô igual segurando a cerveja. Não, mas então... Ninguém viu. Então, mas qual foi o meu papel aí? Explicitar essa incoerência de uma forma não combativa. Porque se eu virar e falar assim, não, é isso mesmo, faço mesmo... Eu vou fumar aqui na sua frente. Isso nunca ia ser algo introjetado, porque ia sempre ser o vilão. Então... O menino rebelde. O menino rebelde, a pessoa que não... Tinha tudo pra se dar bem na vida e, de repente, optou pelo caminho das drogas. Perfeito. Então, o que eu fiz? Eu, como Amar, juntei
gigas de documentários, pesquisas científicas da USP, da Unifé. Assim, eu acho que foi mais... Eu fiz uma pesquisa maior pra lá do que eu fiz pro meu TCC. Mandei por e-mail, mandei por WhatsApp, falei assim, cobrei que se tinha assistido os documentários, falei, insisti, mandei, e aí ele falava, não sei o que, mandava outras coisas. Então, assim, tipo, é um processo, não tô falando que, ele leu tudo e falou, não, beleza. Por quê? Porque também, pensa para os nossos pais ou para uma outra geração que cresceu por 50, 60 anos com aquilo não era uma possibilidade. Então, vamos lá, porque eu tive um episódio recente maravilhoso na minha família, né? Quando eu era adolescente, os meus pais pegaram a minha irmã, souberam que minha irmã tinha fumado maconha, aquilo lá caiu como uma bomba, botaram ela para fazer terapia. Só que os meus pais, eles foram jovens nos anos 60. Os seus pais também foram jovens nessa época. Talvez seus pais sejam um pouco mais novos do que os meus, mas assim, tá lá, por aí, né? E aí, assim, agora a gente já velha, formada, com filho, etc. Meu pai começa a contar as experiências dele de quando ele fumava no interior. Eu falei, você só pode estar de brincadeira comigo. Falei, você fez, não sei o que. Não, filha, sabe o que é? É que naquela época, né, na época que aconteceu isso com a minha irmã e tal, a gente tinha muito receio que isso fosse a porta de entrada para outras drogas. E aí é fogo, né? Para não falar uma palavra pior do que essa, que eu acho que seria a mais cabível aqui, na verdade, do quanto a gente vai crescendo, vai ficando meio hipócrita e bundão, né? Com relação a algumas coisas. Quando a gente é jovem, tudo experiências, etc. E a gente vai crescendo e vai falando, não, veja bem. Tudo bem que eu usei na minha adolescência, mas talvez eu tenha sido uma exceção de alguém que não foi para drogas mais pesadas. Afinal, eu nunca injetei heroína. E eu acho que era muito essa preocupação aí das famílias, né, com vocês. Perfeito. E aquilo, né? Nunca injetei heroína, mas bebo café todo dia, bebo Coca-Cola, como hambúrguer, como... Não fale mal de café. Não, eu amo. Tomo litros por dia. Mas você entende que também é uma substância que te tira do seu eixo e que em largas quantidades faz tão mal quanto qualquer outra substância em largas quantidades. Em largas quantidades dá uma azia do cão, dá uma rapaz. azia do cão, rapaz. Mas, eu vou te falar uma coisa. Eu, por exemplo, na minha família, eu introduzi logo o cigarro e a cannabis. Aí quem perde mais? O cigarro. Eu já jovem, eu já falei, vamos com duas. Uma das duas vai cair. Ou o cigarro ou a maconha. Escolhe qual que eu paro. Escolhe qual que eu paro, entendeu? Numa família que fuma cigarro. Então, eu diferente do Thiago, fui muito combativa. Hoje em dia, eu teria tido uma abordagem diferente. Mas eu era muito nova. E aí, é muito engraçado eu ter um irmão de 16 anos. E meu irmão, com 12, eu virei pra minha mãe e falei, eu vou falar sobre maconha com ele. Porque eu comecei com 13. Nossa, nova, hein? Não recomendamos, pessoal. Não recomendamos, é isso. Estudos científicos provando isso. Eu conversei com meu irmão. Meu irmão não fuma. Meu irmão tem amigos que fumam. Meu irmão me tem, que trabalho com isso, né? Exposição na mídia. Os amigos dele brincam. Nossa, sua irmã trabalha com cannabis, né? Ha. Meu irmão não fuma. Daí sabe qual que é a resposta dele pra mim? Tem tanto. Já que eu quiser, eu te peço, né? Eu... É isso, entendeu? Vamos falar sobre o assunto. Então, aí outro fato curioso. Olha isso. Eu tenho uma filha de 8 anos, né? E aí, enfim, uma das festinhas, etc e tal, fui eu e o pai dela. A gente não tá mais junto, mas a gente foi junto naquela festa especificamente. E aí, chega uma dada hora da festa, eu sinto um cheiro, né? Aí eu olho pra cara do pai dela, assim, eu falei, nossa... Que bacana, tipo, liberou aqui geral. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você não tá entendendo. Tá vendo os pais ali? 80% fuma maconha. Eu falei, você tá de brincadeira. Não, sério. Uma galera que nunca fumou na vida, 80% ali da galerinha fumava. Eu falei, fiquei chocada, e ninguém fala sobre isso. Não é tema aberto. E aí a gente não tá nem falando de fim medicinal, é fim recreacional mesmo, recreativo, né? Enfim,
E aí, vou puxar o próximo tópico, porque senão a gente vai ficar falando aqui Sim. até depois de amanhã, que é o seguinte, a gente tem aqui no Brasil uma questão muito complicada com este assunto, especificamente, e principalmente aí dando nome aos bois, vamos dar nome aos bois, com a bancada evangélica, né? Perfeito. Então, o que está acontecendo? Existe um projeto de lei, que é o 399 de 2015, vocês devem estar carecas de saber sobre isso, que é um projeto de lei que libera cannabis para fins medicinais e regulamenta algumas outras leis, descriminaliza alguns usos, etc. e tal. E esse projeto de lei está tramitando desde 2015, ficou parado ali por 3 anos, voltou a tramitar em 2018, sejamos justos aí, apesar de eu estar falando aí da bancada evangélica. E recentemente ele passou por 50 buzilhões de comissões, Perfeito. Foram experts de todas as áreas falar sobre usos, etc. e tal, e aparentemente, a Câmara já tinha concluído, né, os trabalhos a respeito e estava para fechar o parecer da comissão, para mandar o projeto de lei para votação. E se uniram lá mais de 100, agora foi essa notícia de junho desse ano, então é bem recente, mais de 100 deputados aí do lado bem conservador, aí não só a bancada evangélica, mas o lado mais conservador, aí, partidos mais conservadores, se juntaram para falar e pedir formalmente que não fosse, que não seguisse a tramitação do projeto de lei, porque eles achavam que precisava ser melhor avaliado para os usos, para a sociedade, etc. e tal. Então, vamos lá. A gente sabe que político, ele usa religião ou qualquer outro tema que te afague, etc., que você fique achando que ele está junto com você. E, na verdade, não é nada disso. Quem financia esses políticos são empresas, geralmente, empresas de determinados setores, o que me faz chegar à conclusão que, na verdade, existe um lobby por detrás desta proibição toda, né? Eu até trouxe alguns dados aqui, vamos lá. Achando que é porque o Brasil é um país altamente católico, não é por isso não, ó. Vamos falar de América Latina, que é notadamente altamente católica. Argentina, julho de 2012, foi aprovado pelo Senado lei que regulamentou cultivo, produção e cadeia produtiva. Essa lei ainda vai para o Congresso deles, mas acabou de ser aprovada pelo Senado. México, foi anunciado que cannabis pode ser incluída como parte do acordo da NAFTA, que para quem não sabe, NAFTA 2.0, que para quem não sabe é o acordo de comércio entre México, Canadá e Estados Unidos, né? E o Judiciário do México já aprovou cultivo e uso. Uruguai, tudo liberado. Aliás, foi um dos primeiros aqui da América Latina a liberar, né? Do mundo. Colômbia, agora em julho também, autorizou a produção de cannabis e exportação para fins medicinais. E aqui no Brasil a gente tem mais de 100 deputados pagos com dinheiro público pedindo para esse projeto de lei. Segura um pouquinho aí, vamos estudar um pouquinho mais, vamos ver os efeitos disso. Assim, qual é o lobby? O que está por detrás disso? Eu sei que é um assunto espinhoso, mas eu preciso perguntar. Posso começar? Por favor. Esse assunto a gente até aquece a mão. Não, tô brincando. A verdade é que a gente acompanhou todo o PL 399. Tive uma sorte em 2019 de entrevistar o presidente da comissão especial e o relator do PL 399. E foi muito engraçado ouvir deles a pressão que eles estavam vivendo de serem excluídos de outras votações, de outras comissões, por estarem dentro dessa comissão. Então, só para colocar aí todo mundo no mesmo patamar. Ou seja, até com eles rolou um estigma ali, né? Passou na comissão. Foi votado e foi aprovado. Eles não querem deixar ir para o Senado. Exatamente. Porque se chegar no Senado, vai passar. Porque tem senadora como a Mara Gabrilli, que é maravilhosa, eu adoro ela. Eu também. E ela defende muito forte, porque ela usa. E ela fala claramente do quanto isso melhorou a vida dela. E tem desde, o general Vilas Boas, que não dá pra chamar de não conservador, porque a gente começa com a palavra general, ele usa óleo de CBD. Sim, ele e a filha dele, que são parte próxima do governo Bolsonaro, que são parte próxima aí de uma bancada mais conservadora, defendem o uso da cannabis.
Então, é quase aquela brincadeira que é o que você tá falando, né? Qual é o lobby? É tão difícil escolher, porque se você fala, é a pecuária, não pode ser, porque a semente do cânhamo é ótima para a alimentação do gado. Então não pode ser, substitui o milho. Muito que bem. Então, algodão. Por quê? Se você plantar algodão uma vez por ano e cânhamo 4. Qual é a lógica por trás de você ganhar dinheiro uma vez por ano ao invés de 4? Não faz sentido. Com valor agregado muito maior. Então a questão é um lobby? Nesse caso, é muito mais teórico do que prático. Falta fazer conta. Porque se fizesse conta, não ia ser contra. Tá vendo? Vamos voltar ao que eu falei do não podcast na semana passada. Eu falei que a humanidade ganharia demais se os seres humanos aprendessem a fazer 4 operações aritméticas básicas. Não precisava nem saber porcentagem, nem saber fração. Mais, menos vezes dividir. É isso aí, né? Acho que o Thiago pode até comentar melhor, mas assim, falando do nosso lado, o PL 399 nem descriminaliza o uso da cannabis, que tiraria 200 mil pessoas da cadeia, talvez, né? Então, assim, tem muita gente presa por 5 gramas. E a gente tá num país que não tem onde prender mais gente. A gente precisa desprender as pessoas para dar mais qualidade pro sistema carcerário. A gente tem 200 mil pessoas presas por andar com 5 gramas de maconha e a gente tem tanta gente solta por sonegar ou por roubar ou coisas muito piores, né? Sim, o Thiago tem os números melhor. São mais de 200 mil pessoas ainda não julgadas, presas, esperando o julgamento, das quais a maioria é presa por tráfico de drogas. Então, só aí você tem 30% basicamente de todos os presos do Brasil esperando o julgamento, em sua maioria tráfico de drogas. E eu acho que até, complementando um pouco o que a Má falou, por tocar tantos setores, você toca também muitos interesses, né? Então, na verdade, esses 100 deputados, eles estão ali muito por um posicionamento ideológico político, né? De efetivamente falar que defende qualquer coisa vai perder voto da bancada ou do seu eleitorado. E, mais do que isso, você tem um lobby de construtoras no Brasil, né? Vamos lembrar o poder das construtoras no Brasil, quando você tem um concorrente como o Hempcrete, que é verde, muito mais econômico, muito mais... Você tem um lobby de empresas, produtores de algodão, de uma série de mercados e setores que a cannabis poderia tocar, ou poderia competir, ou poderia substituir, que efetivamente perderiam uma fatia do seu mercado, né? E são basicamente é um lobby não inteligente pela total impossibilidade dessas pessoas fazerem cálculo. E não vamos também subestimar o poder do preconceito no Brasil. Que é o meu próximo ponto. Exatamente o meu próximo ponto, que aí, vamos lá. A Abracannabis, que é a Associação Brasileira de Cannabis, foi invadida sem mandato após denúncia anônima, bem entre aspas, né? De um deputado do PSL, que é a bancada super conservadora. E foram lá, aparentemente não encontraram nada. O presidente da Abracannabis tem um habeas corpus preventivo que deve ser, desculpa o latim, mas deve ser um saco. Você querer, de fato, fazer alguma coisa boa nesse mercado, né? Você precisa ficar andando com a tua carteira de motorista e ter o habeas corpus na bolsa, assim. Vocês têm habeas corpus, os dois? A gente não tem, a gente tem autorização na Anvisa para fazer o uso medicinal, mas a gente defende que o habeas corpus deve ser para quem precisa. Então, falando inclusive, defendemos assim, fomos ensinados a defender por muitos advogados que estão na linha de frente dessa luta no Brasil, né? Advogados que são responsáveis por 70%, 80% aí dos HCs que existem no Brasil, que falaram, pessoal, isso é uma exceção. Pessoas que usam isso precisam ser a exceção da exceção, precisam estar no limite, e vocês, vindo de um lugar extremamente privilegiado, tendo
tudo é disponível ao alcance de vocês. Entrar com HC vai ser efetivamente um mal à causa. Abre jurisprudência para outros HC serem negados, no caso seja negado de vocês. Até a gente acompanha, né, a Kayamind acompanha os HCs no Brasil, e aí a gente classifica todos os HCs com relação a cannabis que saem em uma infinidade aí de classificações, de qual foi a instância, qual foi o juiz, qual foi a quantidade, qual foi o relator. Como que tá o placar hoje em dia de HCs? Pelo menos dos que a gente não tem mapeados todos no Brasil ainda. Não, mas do que vocês sabem, obviamente. Surpreendentemente, é óbvio que depende muito do escopo do HC, então você tem uma diversidade muito grande de objetos, mas surpreendentemente positivo. Só que os negativos, eles abrem jurisprudência para outros serem negados. Por isso que também a gente está fazendo esse trabalho de fazer o quê? Compilar todas essas informações, botar inteligência para quando um advogado ou um escritório quiser impetrar, não só sai, eu acho que isso daqui vai melhor aqui. Não, eu tenho ali dados, eu tenho argumentos, eu tenho embasamento para falar por que eu tenho que ir pelo lado A e não pelo B e o que dá certo. Né? E aí, na opinião de vocês, agora opinião pessoal mesmo, quais que são os desafios de estar na vanguarda de um mercado que é tão estigmatizado? Eu já falei da minha experiência pessoal com cripto, da minha família, meu tio ligando de madrugada pro meu pai falando, viu, eu vi esse negócio das moedinhas virtuais da Helena aí, moedinha virtual. Parece que você tá brincando de meme, né? Eu vi esse negócio aí das moedinhas virtuais da Helena, que um cara foi preso, viu? Ela não corre risco de ser presa na Lava Jato, não, juro, real. Meus pais achavam que que tinha a ver com lavagem de dinheiro, que eu ia ser presa na Lava Jato, que, assim, tudo que vocês puderem imaginar. Meus pais só conseguiram entender, de fato, né, o que eu estava fazendo, ao que eu me propunha, o que é esse mercado lá para 2016, 4 anos depois que eu comecei no mercado de cripto. Eu imagino que com vocês, né, essa experiência pessoal e tá na vanguarda tem os seus desafios também. Quais que são eles? Bom, 6 anos falando desse assunto. 6 anos me provando. Eu sou maconheira, mas eu gostaria de ser chamada de outra coisa também, canábica? Sabe? Empresária, executiva, empreendedora, como todo mundo, sabe assim? Não, eu sou bitcoiner, eu me assumo como bitcoiner, criptomaníaca. Exato, mas assim, o problema não é ser chamada de maconheira. Eu acho que o problema é ter sua competência questionada pelo tema que você decide trabalhar com. Seja se você quer ser modelo, fotógrafo, trabalhar com cannabis, com Bitcoin. É um preconceito tão tipo, básico. Quando você esquece alguma coisa, você fala, putz, eu tava na minha cabeça, mas eu esqueci. Viram pra você falar, também, né? Fuma maconha, queimou todos os neurônios. Mas hoje em dia a gente tem o quê? O argumento pra falar o quê? Que maconha não só não queima neurônio, como produz mais. Então aí que tá o problema. Por que o jovem de 13 anos não pode fumar? Porque tem muito neurônio já sendo produzido. Não precisa, nada extra, tá lá no pico. Agora, a senhora de 60 não tá mais no pico. Ela poderia fumar um baseado tranquilamente, que não faria mal pra ela. Aliás, faria muito que bem, muito provavelmente, tirando o fato de que fumar, carburar, pôr fogo em qualquer coisa, não é bom pro nosso pulmão, né? Tem sua terapia aí envolvida, mas não é bom. Dá pra pôr num vape, né? Exatamente. Então, acho que pra mim o maior desafio, na verdade, foi ter minhas competências, e eu sou uma pessoa extremamente competitiva, preciso dizer, questionadas porque eu fumava maconha e porque eu decidi trabalhar com isso. E a primeira vez que eu decidi trabalhar com isso, eu decidi fazer um blog. Então não é dizer que, nossa, se revolucionou o mundo. Eu só escrevi um blog e era assim, executiva na P&G vendendo Pampers. Não tem nada mais careta que vender fralda Pampers, vai. Falando sério. É bem básico. Nossa, não consigo pensar agora, gente. Certo. E mesmo assim questionavam minha competência pra vender fralda Pampers porque eu fumava um baseado. E eu falava, não, pode ser. Eu tô batendo toda a meta. Pode ser. Mas você podia fazer uma campanha de marketing, assim, falar, mãe, você tá lá fumando seu baseado de boa. Se você quiser que seu bebê não chore, use fralda Pampers. Use fralda Pampers. Eu vou dizer assim, a minha família foi a menos difícil. O mercado profissional foi o que mais
engraçado, né? Como você representar alguma coisa. Então, pode ser usar um dread, pode ter pena no cabelo, pode ser usar uma maquiagem diferente, te limita a certas coisas, você fala, não, mas você nem ouviu o que eu vim te dizer. Daí, por causa de alguma coisa, qualquer uma que seja, eu não passo daqui? Então, acho que, assim, ser pioneira num mercado significa, como tantos desafios que existem no mundo, longe de mim falar que isso está restrito a cannabis, porque eu acho que pessoas vivem... Sou uma pessoa extremamente privilegiada, então, assim, por mais que eu tenha lutado contra algumas coisas, eu tive tanta coisa pró, né, que eu não posso falar. Mas acho que a verdade é te questionarem algo que pra você, no caso, minha competência profissional, que você fala, não, mas você nem viu eu trabalhando. Você nem viu o quanto eu bato de meta. Porque se você visse, você não ia falar que eu era maconheira, sério. Porque a maconha me faz trabalhar às 2 da manhã pra te vender mais fralda Pampers. Então não seria um problema, sabe assim? Então, pelo menos pra mim, o pioneirismo trouxe isso, assim. Então, hoje em dia, ser uma empreendedora, vou dizer aí de sucesso, porque a Kaya Mind tá indo muito bem. E trabalhando com cannabis é a famosa carteirada nos antigos chefes. Carteirada gostosa, sabe assim? Nossa, Maria, quanto tempo? O que você tá fazendo hoje em dia? Trabalho com cannabis. É um dona da minha própria empresa de cannabis, porque daí a gente já põe o dona junto, né? Porque daí já soma. Depois fala, nossa, mas você conseguiu empreender no Brasil? Consegui, sou uma startup com fundo de investimento por trás, você não sabe que loucura. Com cannabis? É. Como assim? Mulher? Não. Aí sempre deve vir alguém assim, falando assim, mas você sabe que o meu cunhado... E aí vem falando baixinho, não vem? Que nem na festinha da minha filha lá. Você sabe que meu cunhado, ele usa, né? Porque ele teve um problema. Sempre é, porque ele teve um problema, ele caiu, quebrou o ombro, tinha uma dor. É bem por aí. Então, pelo menos pra mim foi isso, assim. Mas eu acho que cada um tem seu desafio. Então, hoje em dia, sou uma pessoa que tô feliz no meu lugar de pioneira e acho que a gente vai mudar o mundo. E esse era meu sonho de criança. Então, assim, então tudo bem. Pra você, Thiago? Eu acho que o didatismo que é constantemente imposto no nosso discurso para a gente conseguir afetar as pessoas, né? Então, como a gente só trabalha com isso, a gente consegue chegar num nível de profundidade do tema muito avançado, né? Porque a gente, enfim, qualquer pessoa que, qualquer empresa que só faça algo vai fazer aquilo, se não bem, de uma maneira muito aprofundada, conhecendo todos os setores e tudo que aquilo mexe. O problema é que a gente sempre sai desse debate super maduro interno e quando a gente precisa falar isso externamente, a gente tem que explicar o que é CBD. Explicar quais são a gente tá muito atrás numa sociedade, porque senão não conversa. Você sabe quantas vezes eu precisei parar eu já alta, tinha tomado, no almoço de família, explicar, Helena, vem cá, conta rapidinho aqui pra esse meu amigo, o que é Bitcoin? Tá? Então aí, não é uma exclusividade de vocês. Perfeito. Não é uma exclusividade de vocês. Faz parte de ser vanguarda do mercado. Eu acho que é assim, é muito nobre, né? Você encontrar algo que você realmente acredita e você decidir dedicar a tua vida a isso. E é uma coisa que eu falo com vários amigos meus, falo, cara, eu não sei, vocês são novos, né? Mas para os meus amigos que já são da minha idade, né? Eu falo, não sei vocês, mas principalmente depois que eu tive filha, trabalho para mim é uma coisa incrivelmente importante, né? E se não tiver propósito naquilo que eu tô trabalhando, não faz o menor sentido. Então, vender fralda Pampers para mim, Maria, tipo... Saiu. Não. Pra ela também não. Então, pra mim, assim, o que faz sentido? Eu não sou tradicional em absolutamente nada. Sou liberal na economia e nos costumes. Eu acho que a gente é dono do nosso próprio dinheiro. Deveria poder fazer com ele o que bem entende, né? É óbvio que você tem algumas obrigações por conta do pacto social. E aí você tem que pagar imposto, e aí você tem que fazer determinadas
você tem determinadas obrigações, então eu acho que eu sou diferente de alguns bitcoiners que acham que não, imposto é roubo e não sei o que. Eu falo, calma, não é bem por aí. Mas a cripto tem uma capacidade de empoderar o indivíduo de uma maneira que para mim, isso é liberdade. E eu quero ser livre. E eu acho que as pessoas deveriam poder ser livres, entendeu? Então, eu acho que, assim, dentro do mercado de vocês e do que vocês fazem, é nobre você fazer isso. E, cara, você vai ter que aguentar o tiozão, o teu avô, o teu pai, o amigo do amigo. E você vai ter que explicar o que é CBD, porque começa assim, né? Talvez ele vire um grande aliado teu depois. Exato. E dia a dia você não percebe essa evolução, né? Mas fazer esse discurso constante, embasado e sério em um período longo de tempo, depois que você olha para trás e fala, nossa, olha como tá agora e olha como era antes, né? Que é o que tende a acontecer com todas essas pautas aí latentes na sociedade que estão aí no século XXI se mostrando, né? Saindo efetivamente de todos esses armários, né? Eu acho que depois que a gente sai daquele discursinho adolescente que em cripto imposto é roubo, e no caso de vocês 4,20, coisas do tipo. Então, eu acho que, assim, podem até ver a quantidade de vezes que a gente falou cannabis aqui versus o número de vezes que a gente falou maconha. E a quantidade de vezes também para trazer exemplos, né, e fazer esse paralelo que eu tô falando de Bitcoin, de criptomoedas, etc., versus falando de dinheiro digital, imposto é roubo, etc. e tal. Então, acho que na hora que você eleva a qualidade do debate, a maturidade do debate, você também se põe em outro patamar para falar, calma lá, você quer falar de 4,20? Não é aqui, amiguinho, volta para tua faculdade, vai lá, depois a gente conversa. Ou vem argumentando, né? Vem embasado, vem falando de uma maneira que eu falei, opa, calma, preciso pensar sobre o que esse cara tá falando, né? Não é jogar um estereótipo por jogar porque você quer fumar seu beck, né? Não, isso por conta disso, disso e disso. Então, pera, se você tá me trazendo um argumento que faz sentido, deixa eu parar, deixa eu pensar, deixa eu pesquisar e deixa eu ver se faz sentido eu introjetar pro meu dia a dia, pro meu pensamento e pro que eu acho e pra onde a gente segue, né? Então, é exatamente isso, né? Por que a gente não faz isso no dia a dia? Porque esse tipo de argumento, esse tipo de estereótipo, ele não vem embasado, né? Ele vem pobre, ele vem ali à superfície. Nenhum estereótipo vem embasado, na verdade. Você tem né? completa razão. Estereótipos são pré-conceitos, né? Perfeito. Não, e até uma coisa que a gente sempre brinca. A gente tem uma comunidade ativista, e aí você pode colocar em qualquer comunidade que você quiser, com certeza os bitcoiners que odeiam o imposto são como vocês têm uma comunidade sativista. Gostei. Só que muitas vezes defende coisas que a gente olha e fala, poxa, mas será? Então é a dúvida do meu pai, que nunca foi contra, mas que virava pra mim e falava, mas o que você vai falar pro seu irmão? E eu falava pra ele não fumar maconha. Aí ele olhava, você vai falar pra ele não fumar? Eu falava, não, até os 21. Que alguém tinha que ter me falado isso, né? Poxa vida, ninguém me falou? Eu tinha 13. Maria, você realmente foi muito precoce. Mas é uma coisa porque não tem informação. É uma coisa tão tonta. Eu fico pensando hoje em dia, eu falo, mas por que ninguém me falou? Porque eu era uma criança, assim, que eu falo assim, minimamente racional. Então, meu irmão, foi uma questão de razão. Eu, tipo assim, se você fizer isso agora, vai fazer mal pra uma única pessoa. Você. Só você. Porque seu pai não tá nem aí, sua mãe não tá nem aí, eu não tô nem aí, seus amigos não vão te achar mais ou menos legal. Vai fazer mal pra você. Segura até os 21, que você vai ser o cara mais legal da roda. Porque daí, a hora que você virar pra mim aos 21 e falar, eu quero isso, eu vou te dar la creme de la creme. Assim, você vai ser o cara mais legal da turma. Por quê? Alguém tem que trazer um pouco essa parte. Então, assim, fumar maconha é super legal. Mas não em qualquer lugar, não em qualquer momento, não qualquer maconha, porque ela pode fazer mais mal do que bem às vezes. Com o Bitcoin, eu imagino que é a mesma coisa. Não é pra qualquer investidor. Criptomoedas são super legais, mas não é qualquer criptomoeda. Desculpa. Não adianta você comprar umas shitcoins da vida. Não vou mencionar nomes, né? Mas tem coisa que se diz criptomoeda que nem criptomoeda é.
Tamo junto. Tá vendo? Eu falei que tinha um paralelo perfeito É ali isso. de cripto com cannabis. Não precisa ser, não é porque a gente defende que a gente defende a qualquer custo, né? Não, defende Acho que coisas essa é a boas. grande diferença. É de defender com curadoria. A gente sempre brinca que a gente faz o quê? Curadoria de informações. Porque alguém vira e fala assim, mas a embalagem na Califórnia é super restrita. Aí você chega na Califórnia, você vai comprar um negócio de cannabis, parece aquela balinha Nerds. É verde, roxo, rosa. Fala, gente, mas isso é restrito aonde? Deixa eu falar, isso aqui não é restrito, isso aqui é voltado para crianças, adolescentes. Mas tem um fecho. Tabaco também, né? Tipo... A gente até fala que mesmo quando a gente... porque a gente classifica, por exemplo, pesquisas científicas, as notícias da imprensa que saem nos veículos. Quando a gente se depara com uma pesquisa falando assim, olha, por A mais B a gente vê que fumar maconha antes dos 21 anos é negativo para o desenvolvimento do cérebro e pipopó. A tratativa dessa pesquisa é positiva para o setor da cannabis. Por quê? Porque nada é só bom, né? E pra gente entender até onde é bom, a gente precisa de pesquisa falando assim, olha, a partir daqui é danoso para o ser humano, então não dá. E isso precisa ser incorporado em políticas públicas, porque as pessoas já fumam, né? Então, hoje, se um menino de 13 anos for em alguma biqueira, você acha que o traficante vai perguntar, não, você tem 18 anos, você não tem 18 anos, eu não vou vender isso pra você. Dá RG, cadê RG? Por favor, não. Não vai, ele não está nem aí, entendeu? Então, se todas essas pesquisas elas forem levadas em consideração e forem introjetadas no governo para você efetivar uma política pública de tratamento de a partir de quanto tempo que você pode comprar, a partir de quanto tempo você pode consumir, quem pode consumir, regulamentado, você acaba mitigando todos os danos que essas substâncias fazem. Mesma coisa do cigarro. Cigarro, no começo dos anos 2000, teve uma super política pública de você não vai mais poder fumar dentro de restaurante, dentro de balada, dentro de bar. Você vai ter que sair. E isso, o maço de cigarro vai ter que vir com uma estampa cancerígena, uma foto horrorosa. E todas essas camadas dessa política pública, elas vão se somando e efetivamente diminuem o consumo, né? É um queijo suíço. Se você pegar uma camada, você tem vários buracos. Mas se você somar uma camada, outra camada, você tem um queijo intransponível. Né? Você tem um queijo. Aí, por favor, entendam entendam o meu paralelo, né? Você tem uma política pública sólida, onde é muito mais difícil de você ter problemas latentes da sociedade em larga escala crescendo sem você perceber, ou sem você ter minimamente concebido eles e uma forma de contra-atacá-los, né? Bom, então é isso. Muito obrigada, Maria, Thiago, pela participação de vocês. Espero que a gente tenha esclarecido uma série de pontos aqui sobre o uso medicinal, CBD, THC, maconha, cannabis e, enfim, todos os temas relacionados. Não deixem de seguir a gente aqui no YouTube da Monet. Clica aqui para se inscrever e o Não Podcast se encerra por aqui. Tchau!